renovou com o Flamengo. O Flamengo, enfim, oficializou a renovação de contrato de Bruno Henrique. Nessa segunda-feira ele assinou a renovação dele. Vamos lá, renovação vai até dezembro de 2027, ou seja, por mais um ano de contrato. Ele não teve aumento nem redução salarial, ele manteve a base dos vencimentos dele, direito de imagem, tudo mantido. Um jogador que tem uma história linda, maravilhosa, construída a partir de 2019, quando ele chega ao clube. Só para vocês terem noção, durante esse período, além de muitos jogos, muitos gols, muitas assistências, atuações de outro patamar, como ele mesmo criou essa frase, ele tem 18 títulos oficiais. Campeonato Carioca, senta aí porque são vários. 2019, 20, 21, 24, 25, 26. Brasileirão, 2019, 2020 e 2025. Copa Libertadores, 2019, 2022, 2025. Supercopa do Brasil, 2020, 2021 e 2025. Copa do Brasil, 2022 e 2024. Recopa Sul-Americana, 2020. Gente, isso aqui é o número de títulos do Bruno Henrique pelo Flamengo. Eu não falei um clube, não. É o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem mais título que muito clube grande por aí. Isso com a camisa do Flamengo, sem contar os títulos que ele deve ter tido pelo Santos, desculpa. Então, é um jogador que eu, particularmente, sou apaixonado, de verdade. O meu domingo estava tranquilo. O meu domingo já estava com R$100 garantidos do Vampeta, que eu apostei todos os jogos do Flamengo com ele, dando empate. E eu falei, olha aí, ó, vai bater pro pilhadinho de novo. Aí, o Leonardo Jardim resolve achar que o jogo estava ganho. Vamos poupar o Pedrinho, vamos poupar o Jorginho, vamos poupar o Samuel Lino. Pronto, garantimos o resultado. Não garantiu o resultado. E aí, ainda para completar, para me tirar do sério de vez, ele bota quem? O Wallace Ian. Um garoto que só fez besteira desde que foi lançado no Flamengo. Um garoto que nitidamente ontem não queria jogar. Não queria, não corria, não chegava. Parecia minha mamãe chegando na academia, piruando com as amiguinhas no spinning. E aí, Flávio Prado, o Flamengo entrega o empate, e não só o Flamengo entrega o empate, valorizando muito o Vasco também, que foi gigante até o minuto final, que não parou de jogar até o minuto final. E um Vasco que levou o seu rival a sério até o final, Flávio Prado. Então, mereceu, e eu mereci ser babaca e perder R$100 pro Vampeta. Meu amigo Flávio Prado, já imagina o seu sorrisinho ridículo no rosto, e pode rir, porque eu mereço. Você chegou a dizer que, ou alguém que no seu canal, ele chegou a dizer assim, pô, parece o Flamengo do Renato. Mas é. É? Os times do Renato são isso, né? Times meio aleatórios, negócio meio avacalhado, né? E ontem é claro que o jogo é esse. O jogo contra o Vasco do Renato é isso aí, cara. É jogo de trocação. E os times do Leonardo Jardim têm sido assim. Ano passado, o que foi o Cruzeiro? O Cruzeiro permitiu, por exemplo, o Ceará vencer no Mineirão, o Sport empatar no Mineirão e o Santos vencer no Mineirão. Estou falando de 2 times rebaixados e um que brigou contra o rebaixamento todo o tempo. Por quê? Permite que times inferiores tecnicamente façam um jogo franco, um jogo lá e cá. O que aconteceu com o Caio Jorge ano passado? Fazia muitos gols, né? E o Pedro agora? Faz muitos gols. É coincidência? Claro que não. O time ataca mais, finaliza mais, proporciona mais oportunidades aos homens de frente, especialmente o seu centroavante, mas é muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável. Ontem, o Flamengo faz um gol com 7 minutos e imediatamente recua. Marca no seu campo, chama o Vasco para o seu campo. Isso não tem cabimento, gente. Mesmo com os desfalques, o Flamengo tem um elenco melhor, jogando no Maracanã, vencendo por 1-0. O Flamengo tem que continuar em cima, como sempre foi. Não falam tanto do Jorge Jesus? O time do Jorge Jesus, ele se defendia com a bola e definia jogadas rapidamente, não ficava trocando passe eternamente, como o Tite, até o time do Felipe Luiz. Então, acho que o Leonardo Jardim, ele simplesmente está destruindo o que ele herdou de bom. A capacidade do time se defender bem, o time não era tão vulnerável em bola aérea e controlar o jogo pela posse. Se eu tenho a bola, você não faz o gol minha, cara. Se eu dou a bola para o adversário, mas ontem uma pessoa do clube que eu questionei, aí falou, não, mas o CG é o índice de expectativa de gols, né? Na estatística do futebol. O CG do adversário não é muito alto. Não importa. Ontem o Rossi não fez grande defesa, mas tomou 2 gols.
Por quê? Porque o Vasco finalizou 20 vezes. Sabe quantas vezes o Vasco finalizou naquele jogo do Carioca, o primeiro jogo do time principal, né, na temporada? O Flamengo venceu por 1-0. Nenhuma no alvo. Ontem foram 6 de 20. O índice de finalizações no alvo pode não ser alto, mas não precisa, porque a bola está toda hora rodando na tua área. Sem contar a falta de comprometimento dos jogadores para neutralizar. Ele admitiu isso na coletiva, para neutralizar certas ações. Ontem, eu não sei o que ele quis com o Wallace em campo. Aliás, o Wallace ele assiste o cruzamento que define o empate. Ele fica olhando, não dá combate. Outro dia aconteceu com o Cebolinha. O Eric do Vitória fez um golaço, né? Mas foi logo depois que o Flamengo abriu o placar, deu a saída, o jogador sozinho na entrada da área. E o Cebolinha estava trotando. Quando o Cebolinha percebeu, tentou correr, já era tarde. Aí o rapaz acertou um chutaço e empatou o jogo. O Flamengo teve trocação com Vitória. O Flamengo teve trocação no final do primeiro tempo com o fraco Independente Medellín. Aliás, vocês viram, rápido parênteses, o presidente do clube discutindo com a torcida, perderam um jogo lá pro Águilas Douradas. Aí ele saiu do campo mamado, discutindo com a torcida. Espetacular. O presidente do time que o Flamengo vai jogar quinta-feira na Colômbia pela Libertadores. Esse time, no final do primeiro tempo do Maracanã, ele empatou o jogo e atacou de novo e criou 2 situações de gol. Aí no final o Flamengo fez 2-1. No final do primeiro tempo, aí venceu por 4. Como é goleada, esquece. O Atlético Mineiro. O Flamengo poderia ter feito 2-0, mas o Atlético poderia ter empatado, teve a bola no travessão no chão quando estava 1-0. Se empata ali, o jogo pode mudar de rumo. Então, o segundo gol sai no lance seguinte. Sai no lance seguinte, exatamente. Eu antes já tinha perdido a oportunidade com a Arrascaeta, aquele passe do Pedro, que é uma jogada que aconteceu também ano passado com o Felipe Luiz. Não se trata de ficar voltando ao que era o antigo técnico, o Felipe já saiu, acabou. Mas ele herdou um conteúdo muito bom. Alguém acha que esse time do Flamengo desse ano seguraria o PSG em 120 minutos? O Flamengo segurou o PSG em 120 minutos, gente. O Flamengo só perdeu na Copa do Mundo de Clube para o Bayern. Os 2 times que protagonizaram o jogo da semana passada, o Flamengo enfrentou os 2. Suportou um, perdeu para o outro e esteve ali brigando. Ganhou do Chelsea. Por quê? Porque o time tinha solidez defensiva e quando perdeu para o Bayern foi porque cometeu muitos erros defensivos que não costumava cometer. Então o Leonardo Jardim, pelo seu estilo, ele tornou o time mais vertical, finaliza mais, produz mais no ataque. Me lembra às vezes o Domenech isso aí. O Domenech era assim também, mas a defesa não tinha solidez nenhuma, né? E isso faz com que alguns jogadores saiam melhor. O Samuel Lino não jogou muito bem ontem, mas tem jogado muito bem, tem mais liberdade. Ele tem as suas virtudes ali, tem os motivos pelos quais ele recebe elogios. Mas ele está abrindo mão de algo muito valioso que ele herdou, que é um time que sabe se defender e controla o jogo pela posse. Ontem, mesmo com os desfalques, o Flamengo tinha condição de ficar com a bola, esfria o jogo, cadencia, mas não aceita a trocação. É a única maneira que o time do Renato joga, gente. É sempre assim. Por isso que vira para o São Paulo, vira em cima do Palmeiras, aí vira para cima do Fluminense e às vezes perde também, como para cima do Corinthians, não conseguiu arrumar nada. Perdeu para o Corinthians. É o jogo aleatório. Eu acho um absurdo um elenco tão caro e um time que no ano passado fez o que fez. Teve um começo de ano ruim, é verdade, mas é um jogo muito aleatório, gente. Esse é o ponto. Eu penso assim, se você tem na linha do que o Danilo falou, se você tem os jogadores melhores, tanto que você produz mais, você tem que ter o controle do jogo, cara. Você controla o jogo. É que a gente fala do Palmeiras também, muitas vezes. Tem jogadores melhores, a bola é minha, acabou o jogo. Você não vai me atacar. Você não vai finalizar 20 vezes contra mim. Eu não vou deixar, porque a bola vai ficar comigo, eu vou me defender bem, vou ficar com ela e vou levar o jogo até o final. Agora, quando você aceita a trocação, até o Independente Medellín lá do presidente Mamado vai te ameaçar. Porque vai despejar 20 bolas na tua área, uma hora alguém erra. O Ortiz erra o tempo de bola, o menino lá, o Wallace não marca, o outro fica olhando e toma o gol. Foi o que aconteceu.